E hoje contigo eu quero falar, Isso, a gente pode falar, é claro, um pouco sobre stories, Instagram e tua experiência, mas principalmente abalizar essa questão de Google, né? Falar isso, um pouquinho de Google para o pessoal. E para quem não te conhece, isso. vamos começar então se apresentando. Quem é você, Pronto, especialidade, onde atende e tudo mais. pronto. Meu nome é Renato, Renato Ponte. No momento eu estou atendendo aqui em Fortaleza, né? E eu sou otorrinolaringologista, né? Eu fiz minha formação, a residência médica no Hospital do Servidor do Rio, né? E eu fiz a faculdade de medicina na UFCG, né? Na Universidade Federal de Campina Grande, né? E aí, retornei para cá, para Fortaleza, em 2016, exatamente. Está mais ou menos uns 4 anos, 3, 4 anos que eu voltei para Fortaleza. Ótimo, em 4 anos, e você, nesse curto espaço de tempo, já tem consultório, como é que é o seu modelo de Já. atendimento atual? Atualmente, eu estou fazendo 6 turnos de consultório, consultório particular, e eu trabalho também em 3 turnos no SUS, né? Que eu faço atendimento no SUS. Né? Certo. Plantão eu já larguei de mão, graças a Deus. Já largou, mas com um pouquíssimo tempo de formado, assim, de especialista, já largou? E foi o que? Uma Larguei, opção? Foi eu porque não larguei tem com mais tempo mesmo? Não, porque começou assim, tava atrapalhando minha qualidade de atendimento, certo? No início, assim que eu cheguei, realmente eu tive que assumir alguns plantões para até para fazer nome, né? Porque eu fui atender em um hospital grande aqui em Fortaleza que tinha muito fluxo de paciente, de otorrino, né? Plantão clínico abandonei há muito tempo, né? É, e aí acabei que eu tinha que fazer meu nome rápido e fui atender, dei muito plantão. Quando eu cheguei aqui, dei muito plantão, fui conseguindo cirurgias nos plantões, né? E, de certa forma, fazendo o meu consultório, né? Até que eu fui chamado para uma sociedade, né? Uma sociedade de 5 otorrinos, que nós somos hoje 5 otorrinos. É a Otorrino Saúde, que chama, né? A CNPJ. E aí eles me chamaram, e aí foi que eu decidi fazer meu consultório, né? E hoje, graças a Deus, eu estou com ele, são 6 turnos por semana, né? Ótimo. Então quer dizer que o marketing que você anda colocando em prática não é só para você, você também ajuda os seus colegas ali na clínica. Tem o marketing do grupo e tem o meu marketing, né? E tem o meu marketing pessoal, porque como a gente sabe, né, por exemplo, rede social, os pacientes querem seguir o médico e não querem seguir a empresa, né? Por quê? Porque eles querem se relacionar, né? Grande parte dos pacientes hoje das redes sociais são aqueles nos quais eu me relaciono, né? Respondo, enfim. Então, assim, a questão da empresa, claro que eu aprendi bastante sobre o marketing de empresa e eu sempre é, oriento da melhor forma para que todos ganhem, né? Eu não quero puxar só para mim no caso, né? Bacana. E aí nós vamos falar então um pouquinho sobre esse teu marketing, já que você falou que ajuda Uhum. eles, mas principalmente faz o seu. Então vamos lá. Se eu posso falar alguma coisa sobre você, que é um sujeito que na minha vista é curioso, que sempre pergunta as coisas, que gosta de estudar, saber o porquê das coisas, É, coloca em é. prática. Então, assim, é um dos adjetivos que eu deixo para você. E aí, quando foi que você começou a chamar atenção esse assunto marketing para sua carreira? Quando é que foi que isso despertou contigo? Quando eu tava no consultório matando mosca, tava sem fazer nada. E como E aí era? eu tava com, não, eu tava com meus turnos vazios, tava dependente do marketing dos outros, atendendo 2 pacientes no turno. Aí, tá alguma coisa errada. Isso aqui, e eu quero rapidez, porque eu pagando caro, sustentando consultório, funcionário, secretária. Então eu precisava agir. E aí eu coloquei na minha cabeça, ou eu dou plantão, ou eu estudo marketing, né? E aí foi as duas coisas. E aí, como eu não queria dar plantão e tudo mais, estava bem mais difícil de conseguir plantão de otorrino, enfim. E aí eu decidi estudar marketing. Estudei e botei em prática, né? Porque também não adianta só estudar e não colocar em prática. Porque é muita coisa
E você vai aprendendo, vai fazendo, vai aprendendo e acaba que até vicia. Cuidado para não se viciar esse negócio de marketing, porque você começa a ver os resultados. Quando você começa a ver o resultado, você quer saber mais e quer saber mais, entendeu? Sim. E aí, graças a Deus, que eu consegui um bom resultado no meu consultório, né? Muito bom. E quando foi que você começou realmente a estudar? E o que que você começou a colocar em prática quando você iniciou os estudos? Comecei a estudar, tá com uns 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos isso, né? 1 ano e meio, né? Foi, assim, foi relativamente rápido, né? Bom, em 6 meses que eu comecei, claro que a gente não começa bombando de tudo, né? A gente vai aprendendo uma coisa ou outra e vai fazendo. E aí eu sempre escutei aquela tua dica que você dá. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Não adianta você querer depender só de um canal para ganhar pacientes, certo? E aí foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, né? Eu comecei a estudar cada canal, né? Cada possibilidade. Então, já aprendi esse, agora vamos pro outro. Já tô bem nesse, vamos pro outro. Não deu certo, sai, entendeu? E aí a gente vai filtrando, ver o que é que tá tendo resposta pra gente, certo? Mas assim, foi um retorno que eu achei, surpreendeu, me surpreendeu. Exatamente. Você me falou que você tava, que os turnos ali no consultório eram apenas 2 turnos e que estavam a Não, mosca, eram assim, 6 turnos, seis turnos, eu abdiquei, eu tava no consultório com 6 turnos, aí desses 6 turnos, três, muito bom, porque também eu já entrei numa sociedade, né, com um fluxo de pacientes. Mas 3 desses turnos, três desses 6 não estavam bem, tá? E aí, e outra, eu não queria também só consulta, né? Eu queria cirurgia. E aí, para eu conquistar as cirurgias, eu teria que criar meu nome, né? muito bom. E aí em 1 ano e meio você conseguiu já lotar mais 3 turnos ali do consultório. Lotar entre aspas, já tem um fluxo Lotar bom. entre aspas, Já tem um tem um fluxo bom. fluxo que eu tenho que ir todos os dias, atendo meus pacientes, atendo com calma, bem, tranquilo. E o melhor, são pacientes, como é que eu chamo? De qualidade, né? Porque na otorrina a gente tem muita questão de atender urgências, emergências. E isso eu atendi bastante no início para fazer volume na agenda, certo? E aí, por conta dessa pandemia, né, a gente não está podendo mais fazer aqueles pronto atendimentos por conta de infecção e tal. E acabou que nós do grupo decidimos fazer atendimentos somente eletivos, né? Ou seja, consulta marcada, entendeu? E aí tudo é certo que essa pandemia deu uma queda. Eu fiquei 3 meses parado, fazendo. Claro que eu fiz as teleconsultas, né? A telemedicina. Mas consultório fechado, né? E não me entreguei aos plantões. Me segurei firme e forte. Até porque na tua região teve um lockdown, né, se eu não me engano. Aqui foi os primeiros e foi bem. Aqui tá melhorando agora, né? Melhorou agora. Certo. Mas foi bem assim, porque eu tava numa curva ascendente rápida, né? Eu estava com um volume de cirurgias que aumentou bastante, né? E aí veio a pandemia, né? Cortou ali, foi um golpe que me deu. Mas por quê? Porque o meu consultório meu consultório de cirurgia, né? Tava subindo bastante, enfim. E aí foi o que eu decidi fazer, o que na pandemia? Chorar, não, né? Vamos aprofundar no marketing. Fui estudar marketing e assim, porque caprichar, né? Porque nunca você sabe de tudo, sempre tem alguma coisa para aprender. Entendeu? Ótimo. É isso. Eu me lembro que você enviou algumas perguntas para mim, eu lembro bem. De coisas Eu envio técnicas, direto. coisas Eu envio técnicas e direto. tudo mais. Não, e tá certo, a pandemia não é para chorar, não. E olha só, em 1 ano e meio, então, você conseguiu crescer bem. E você falou uma questão interessante, que era não colocar todos os ovos em uma cesta só, que é aquela questão de, você só tem esse teu Instagram, que você acha que tá bombando, e aí o Instagram acontece igual aconteceu com o Orkut, daqui a uns anos. E aí, você vai depender só dele?
E eu vejo que você está em vários canais, inclusive você tem até vídeo no YouTube, não sei se você sabe, tem mais de 200 mil visualizações. Tem vídeo com mais de 200 mil visualizações. Pronto. É interessante, Vitor, que eu por impulso, preocupado com essa pandemia, com o estúdio fechado e tal, o que acontece? Eu cortei o contrato com a equipe de vídeo, né, que faz as minhas gravações. Aí eu pensei, né, rapaz, não posso perder esse time, né? E aí foi que eu chamei novamente a equipe, voltei a fazer os vídeos, né? Dei um passo para trás e tal, assim, pensando a longo prazo. E aí me veio a ideia do que está acontecendo, que é a perda de olfato e paladar. E aí eu fiz esse vídeo, eu vi que estava tendo muita procura, todo mundo procurando. E aí eu fiz esse vídeo a respeito da perda do olfato e do paladar. E aí realmente foi o vídeo que viralizou o meu canal. Porque até então, né, tinha os vídeos ali, o mais visto era 5, 10 mil, mas não saía disso. E aí veio esse que viralizou, assim, vamos dizer, né? Ótimo. E de certa forma ajudou muita gente, né? Ajudou muita gente a esclarecer, muita gente nervosa, sem olfato, sem paladar. Doutor, estou há um mês, 60 dias, sem olfato, é bem complicado. Certo. Não sei, você se lembra de uma aula do Médico Celebridade que a gente fala de timing? Não sei se você chegou a assistir essa Exato. aula. Exato. E esse vídeo foi justamente um time. Inclusive, eu vi os títulos de alguns dos seus vídeos no YouTube. Tem até um vídeo que, se eu não me engano, tem mais de 150 mil visualizações, que você usa gatilho da curiosidade. Ali na hora eu lembrei daquela nossa aula de título. Não sei se você tem utilizado isso, mas os títulos dos seus vídeos são bons, a thumb são boas, o conteúdo. Vamos começar então a destrinchar por canais. Já que a gente prometeu que Google, né, e o YouTube é do Google, como que é, na sua visão, fazer marketing no YouTube para o médico? É uma oportunidade de você ser visto pelo mundo, né? Veio gente da África falar comigo, gente de todo mundo. Doutor, tô sem olfato e paladar, gente de todo mundo. Você fica muito exposto, porque principalmente nesses vídeos que viralizam, tá? Aí assim, eu ainda não, vamos dizer assim, consegui converter pacientes de YouTube. É um a mais, né? É um fator a mais que me dá, vamos dizer assim, credibilidade, principalmente para os outros pacientes, né? O doutor tem canal no YouTube, é interessante, vou lá ver, entendeu? Então, é muito mais... A importância, para mim, hoje, do YouTube, é os pacientes saberem que eu tenho um canal, entendeu? Assim, aí vem muito paciente do YouTube para mim falar comigo no Instagram, só que são pacientes de outros estados, né? De certa forma, eu cheguei a atender pacientes por telemedicina vindos do YouTube, mas assim, foram bem pontuais, não é volume, tá? Então assim, eu falo que o YouTube, claro que é uma ferramenta ótima, que eu ainda posso aprofundar bastante para tentar converter, né? Mas eu estava pensando seriamente em fazer investimentos no YouTube. E aí essa pandemia, aí veio que me deu uma parada, porque eu estava no ascendente, né? E aí você sempre fala para a gente fazer os reinvestimentos, né? Reinveste, reinveste, reinveste. Aí cortou as nossas pernas, essa pandemia. Mas assim, claro que eu estou bastante otimista a partir do momento que aqui já está voltando. E aí a tendência é que eu vá trabalhar, que eu trabalhe mais no YouTube para tentar converter pacientes. Tá? Ótimo. E quais são as dicas assim que você já consegue enxergar os meandros do YouTube para quem tá assistindo agora, para ter um certo sucesso? Aí é o seguinte, o que eu consigo ver é que os melhores vídeos, assim, os vídeos mais vistos, são aqueles que você... vamos dizer assim, não seja temas genéricos, de que já seja muito falado. Por exemplo, sinusite, rinite. Não, aí vai ter uma pilha de vídeos que você não vai ganhar nunca essa briga. Você que está começando agora. Então você tem que ser mais específico. Os detalhes,
Por exemplo, tem vídeos meus que eu falo sobre, lancei hoje até no canal, sobre tampões e splints nasais. Todo paciente me pergunta e tem medo dos tampões nasais pós-cirurgias, né? Só que não tem vídeo no YouTube, pelo menos eu vi muito pouco. Então, eu fiz hoje o lançamento, vamos ver como é que ela responde. Então, assim, são temas mais específicos que os pacientes vão procurar no YouTube. Então, a dica que a gente dá não seja genérico, né? Seja mais específico, porque o YouTube cresceu muito. E aí tem tudo de tudo no YouTube, né? Doenças, por exemplo, cardiologista, infarto. Pô, vai falar de infarto. Tem uma pilha de coisa que fala de infarto, né? Mas a infarto em jovens já é um tema mais restrito. Então tem que restringir mais os temas se você quiser entrar no YouTube, né? E quiser vencer essa guerra, porque é uma guerra ali aparecer organicamente, né? Ótimo, Renato. E esse conceito que você deu aí, eu sempre falo disso da cauda longa, né? Que é a gente buscar fugir, principalmente para YouTube, fugir desses grandes hits, que se você gravar um vídeo, o que é rinoplastia, como é realizar a rinoplastia, isso daí já tem de monte, você não vai ganhar, igual você disse, você não vai ganhar essa briga, por quê? Porque já tem os vídeos bem pré-estabelecidos ali. Eu faço sempre um exercício que para chegar na cauda longa, que é um exercício de 4 etapas. Por exemplo, o primeiro tema é rinoplastia, tá? Então vamos para uma camada a mais. Rinoplastia, e você pode falar rinoplastia em mulheres. Então rinoplastia em mulheres. Terceira camada, rinoplastia em mulheres jovens. Já fomos para a terceira. E aí na 4ª camada é que você vai conseguir fazer um título e um conteúdo que muito provavelmente não vai concorrer com ninguém. Então é o exercício das 4 camadas. Vamos partir da primeira, que é o teu tema, e aí vamos ramificar até chegar na 4ª, quiçá atualmente até na 5ª camada. Ótimo. E sobre gravar? Porque, médico a gente sabe como é que é tempo, como é que se organiza e tem consultório. Como é que funciona com você para gravação de vídeos? Qual é o teu macete? Pronto. No começo foi difícil porque eu era eu sou tímido, mas eu não tinha essa resistência. Então, assim, eu me vi na obrigação. Te vira, você vai ter que fazer, vai ter que gravar. Tanto para fazer stories no Instagram, tinha muito bloqueio, né? E aí foi que eu contratei e tal, uma equipe, um pessoal muito bom. E no começo demorou um pouquinho, porque eu ia lá, falava, errava, né? E aí a gente levava praticamente uma manhã, né? Uma manhã para fazer todas as gravações do mês, né? E atualmente eu levo 1 hora e meia, né? Para fazer as gravações do mês, né? Então a gente agiliza todas as gravações. Então você faz a gravação do mês tudo de uma vez. E quantos conteúdos, tudo de uma vez. Quantos vídeos, por exemplo, você grava por mês? Pronto. Atualmente eu só estou gravando 1 por semana, né? O meu objetivo mais na frente é gravar 2. Eu considero pouco, mas futuramente gravar 2. Mas então eu gravo 5 vídeos normalmente por vez, né? 5 vídeos dados no mês todo, entendeu? E aí, geralmente, quando essa equipe vai até você faz um planejamento desse vídeo por tópicos, você escreve esse vídeo literalmente, usa teleprompter, como é que funciona? Pronto. Antes a gente está começando, é tudo novo, então eu escrevi o texto, não sei o que, aquele negócio com medo de esquecer. Aí com o tempo a gente vai pegando os macetes. E aí, agora atualmente é tópico. Eu faço, não posso esquecer disso, não posso esquecer disso. Então eu faço lá 5 tópicos, né? Tem o início do vídeo, a gente vai falar sobre o que é que, né? Seja bem-vindos, tal. Hoje a gente vai falar sobre desvio de septo, né? Faz a chamada para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Aí vem a vinheta, né? E a partir daí a gente fala... faz o texto, né? Mas é por tópico. Você faz por tópico. E você já notou se tem algum tempo que geralmente as pessoas gostam mais, dão mais like no vídeo? Vídeos longos, vídeos curtos? Qual que é o tempo? A minha média de YouTube está sendo 2 minutos e meio. As pessoas estão assistindo 2 minutos e meio.
Então, eu dificilmente eu faço um vídeo de 4 minutos e meio ou mais. Então, assim, no máximo 4 minutos, a não ser um tema ou outro. Mas normalmente é isso, tá? É 3 minutos, é mais ou menos isso. É o que eu sugiro, entre 2 minutos e meio e 4 minutos que tem um vídeo, que tenha o vídeo de YouTube. Isso. Não adianta querer falar muito Isso. e tudo mais, ótimo. E os temas, como é que você pensa nos temas? Os temas, eu já estou com mais, vai fazer 1 ano de canal. Tem 1 ano de canal. E aí a gente começa a ver que os temas vão começando a gente vai ter que segmentar os temas. E aí, o que é que eu faço? Eu estou na minha semana, no meu mês de consultório, né? E aí quando o paciente me faz aquela pergunta, quando eu vejo um caso bacana, eu automaticamente, isso aqui dá um vídeo bom, né? Aí eu já anoto. Ou então quando eu estou aqui passando no feed do Instagram, né? Aí eu sigo alguns colegas, otorrinos de outros estados e tal. Opa, esse cara aqui falou sobre isso e teve muito comentário. Então eu posso fazer também. Alguém que teve uma ideia, aí eu também... Assim, aí a gente vai pegando os vídeos com o nosso dia a dia, né? Ótimo. Então, um dos hackzinhos que você passou pra gente é seguir colegas de outras especialidades, principalmente aqueles mais distantes, para não achar que você tá seguindo para espionar. E aí você vê vídeos que tem. Não, mas são amigos, né? São amigos, são conhecidos. Sim, né? de congressos ou de residências e tudo mais. E aí você consegue ter essa percepção. Se tem muita interação com o vídeo, é um assunto bom, que vale a pena replicar do seu jeito. Né? Exatamente. Ótimo, muito bom. Tá. Uhum. E vamos lá. E principalmente também, quando eu deixar a minha caixinha de perguntas, aquelas perguntas que se repetem mais, né? As que repetem mais, eu chamo a atenção para fazer vídeo. Por exemplo, um tema que me apareceu hoje. Hoje é o dia do Pergunte ao Otorrino, né? Eu tenho um Pergunte ao Otorrino. Aí é hoje, é o dia que eu respondo. E a pergunta que me fizeram várias vezes hoje era: doutor, por que meu nariz entope à noite? Só à noite. Aí, opa, olha o tanto de gente que está me perguntando isso. Eu acho que eu vou fazer um vídeo. Aí eu vou pesquisar e tal, ver se já tem, ver se não tem. Então, entupir o nariz é um tema que não vai valer nada. Agora, entupir o nariz à noite, então eu acho que é um tema que já pode chamar mais a atenção. Ótimo, ótimo. E se a gente for agora para uma outra mídia, Google, né? Que o YouTube é do Google, mas vamos falar do Google em si. Eu sei que você já tem feito campanhas ali, no Médico Celebridade a gente falou muito sobre isso, eu vi que era uma coisa que te interessava. Você até, se eu não me engano, até falou para mim que num futuro pensa em até fazer um curso para ensinar, alguma coisa assim. Tudo mais. Conta um pouco da tua experiência com o Google pra gente, por favor. Pronto. Eu te falei daquele curso de fazer Google, porque eu vejo que muitos médicos não sabem, né, realmente, deixa na mão de agências e tudo mais, aquele negócio. E aí eu fui começar a estudar o Google Ads, né? Eu achei muito interessante a plataforma ali, que é bem complexa. Tem gente que pensa que coloca ali e tal, dá o clique e pronto, bota no anúncio. E vai estar gastando dinheiro, né? Então, assim, eu no começo gastei muito dinheiro, perdi, né? Por quê? Porque não sabia fazer da forma correta. Só que a gente só aprende, né? Fazendo, apanhando, perdendo e tal. Mas tem maneiras de se evitar perdas, né? Então, assim... Então, fui começar a fazer as campanhas, certo? E aí, mas isso eu me aprofundei depois que a gente fez o curso Médico Celebridade, né? Que aí a gente já foi com um olhar mais profissional do Google Ads, né? E a melhor dica que eu tirei do curso, já vou falar aqui, viu, Vitor? Foi aquela segmentação dos serviços, que eu não tinha essa ideia. Porque eu ficava meio que desorganizado, né? Ficava tudo dentro de uma campanha só. Não, peraí, eu não sei o que é que tá vindo, o que é que tá sendo melhor, o que é que tá pior. Então eu comecei a fazer aquela tua dica de segmentar os serviços, a especialidade institucional, as cirurgias, e aí eu fui otimizando o meu Google Ads, né? Fui otimizando o Google Ads e principalmente palavras-chave. Essa é a principal...
vamos dizer assim, principal dica que a gente pode dar hoje é você saber colocar as palavras-chave certas, porque senão você vai estar gastando dinheiro, né? Tem gente que se orgulha, eu tive milhões de visualizações, mas aí os cliques e a conversão, né? Quantos desses converteram? Então, assim, então é isso. Eu continuo estudando, Vitor. Então eu ainda tenho muito a aprender. A plataforma ela modifica também, ela vai se modificando, a gente vai ter que aprender com ela, né? Então é isso, né? E aí eu comecei a ver os resultados dos pacientes, né? Interessante que a gente tem que perguntar ao paciente de onde é que ele veio, de onde é que a gente achou. Eu não deixo na mão da secretária, apesar dela perguntar, eu sempre pergunto para os pacientes para eu ter a certeza de onde é que ele está vindo. Né? Por quê? Porque eu vendo que aquele paciente está vindo de tal canal, aí eu vou aumentar meu investimento nesse canal. Né? Ah, Renato, estou vindo do Instagram, ou eu vou aumentar meu investimento no Instagram. Ah, estou vindo do Google Ads, enfim. Entendeu? E atualmente seus pacientes têm vindo de onde? Do Instagram. Hoje em dia, Instagram e Doctoralha. Tá? Aqui em Fortaleza, Doctoralha é muito forte. É muito forte. Então, eu faço a competição comigo mesmo no Google Ads, né? Porque no Doctoralha eu estou entre os 2 primeiros, né? Nos 3. Então, assim, o paciente me vê no Google Ads, eu tô lá. Ah, não quero o Dr. Renato, não vou no Doctoralha. Eu tô lá. Entendeu? Então, assim, aqui Doctoralha é muito forte. E para mim vale a pena. Tá valendo muito a pena o Doctoralha para mim. Porque a gente vê... Eu sei que tem vários colegas que a gente comentou lá no grupo. Então, assim, o que é que a gente aconselha para os colegas que estão assistindo? Veja se sua região vale a pena. Porque tem regiões que não vale a pena. Vale a pena mais você investir só no Google Ads. Eu invisto nos 2. Certo. E se você puder abrir aqui, geralmente você investe quanto aí no seu Google? Para te trazer um Google resultado? Ads, atualmente eu estou na crescente, como eu te falei. Mas eu tava investindo até R$2.000 no Google Ads. R$2.000 mês. 1.500 Ótimo. mês. Ótimo, ótimo. É. E aí você falou já algumas dicas que são todas pertinentes, que a gente já discutiu algumas. E você falou para mim que você está estudando cada vez mais. Vamos lá, então. Na hora que você para fazer uma campanha ali no Google Ads, além da questão de segmentar por serviços, a forma como se compra a palavra-chave, a gente já falou aqui também que é importantíssimo. O que mais que faz a diferença ali? Bom, região, né? Você tem que, eu me atento bastante para a região, segmentar. Os horários de exibição eu tento colocar durante o dia, né? Que mais? Palavras-chave negativas, né? Tirar aquilo que não te interessa, é muito importante também. Não adianta também, porque senão o Google Ads ele faz aquela segmentação de palavras-chave, né? Aquela forma de ampla modificada. Se você não tiver cuidado, vai tudo aparecer seu nome, só que não são pacientes, vamos dizer, pacientes quentes, né? Aqueles pacientes que querem o otorrino, né? Então, é muito importante colocar palavras-chave negativas, palavras-chave tipo SUS, de graça, quanto é, são algumas palavras-chave que você deve se atentar para a gente não estar perdendo dinheiro. Isso era o meu principal erro, né? E aí, segundo, a organização dos serviços, né? Eu já fiz uma campanha, por exemplo, eu fiz uma campanha para laringoscopia. Eu quero atrair pacientes para fazer laringoscopia. Não deu certo, foi 0 à esquerda. Então, o que é que eu fiz? Pausei a campanha. Então, a gente vai meio que filtrando a questão dos nossos serviços, né? O que mais dá retorno daquela organização é a especialidade. O que mais procura é otorrino Fortaleza. É o que mais, vamos dizer assim, é o que mais que a gente investe. Não digo gasto, a gente investe nas especialidades. Né? O que mais? Eu estou esquecendo alguma coisa aqui, Vitor? Assim, o texto, né? Aquele textozinho para tentar chamar a atenção do paciente, né? O Google, ele te dá
algumas opções para você colocar na forma mais chamativa, assim, possível. Claro que não pode alarmar, ele não deixa colocar ponto de exclamação, assim, de forma de alarme, mas você tem formas de você colocar, tentar atrair. E aí você vai, como eu estou te falando, a gente vai nas tentativas e vai vendo, e o Google também escolhe para você, né? Você dá várias opções e ele vê as que estão mais, a que está convertendo mais, né? Então, basicamente, são essas. Ótimo. Não sei se você se lembra no curso, no Médio Celebridade, que eu falei o seguinte. São 4 passos apenas, que na minha visão, já como especialista há anos, que se o médico colocar em prática, ele não precisa de ninguém para gerenciar o AdWords dele, a agência e tudo mais. São 4 passos simples. Que o primeiro deles são a forma como você compra a palavra-chave, igual você falou, ampla modificada e tudo mais, por frase, é comprar ampla modificada. Seria a segunda questão, as negativações que eu faço. Terceira, e talvez terceira, mas assim, na minha visão é mais importante. Só comprar a palavra de final de funil, não comprar sintomas e tudo mais. Ou seja, eram 4 dicas ali que a gente fez o passo a passo para fazer a conta, que se fizer daquele jeito, na minha visão, está melhor do que assim, 90% das agências faria para o médico. Porque eu já peguei, eu já peguei, por exemplo, eu peguei já AdWords de um colega seu de Fortaleza, meu cirurgião. É Dr. Paulo, não sei se conhece, Paulo Wagner, de Fortaleza. Que praticamente era 4, 5 mil reais por mês em AdWords rasgados. Por quê? Porque a agência rasgava esse dinheiro, porque comprava a palavra da forma errada e é uma coisa, assim, o 80-20 é fácil, é só colocar em prática. E pelo jeito você tem feito o seu, né? Você não tem delegado. Isso. Não, não. O meu sou eu mesmo e é incrível. Toda vez que você olha, tem alguma coisa para mexer, para otimizar. Aí, ou então, quando eu estou estudando, opa, isso aqui eu não tenho. Aí eu vou lá e otimizo, né? E outra coisa, você tem que ver as taxas, as taxas por clique, né, que chama. Porque teve um colega meu de outro estado, de Alagoas, que ele disse, não, Renato, eu deixo lá o dia todo, domingo a domingo. Aí eu me diz uma coisa, quanto é que tá teu CTR? Aí ele disse 1, pouco, 2%. Aí eu, cara, tu pode melhorar isso aí, né? Por quê? Tu tá tendo um índice de clique muito baixo. Ele primeiro que ele não sabia nem o que era CTR. Aí o que era CTR? Aí eu fui explicar a ele. Né? Eu também não sei de todas aquelas siglas, não. Tem várias siglas lá. CTR é que eu olho mais, né? CTR é importante isso. Então, assim, o meu CTR hoje está por volta de 8. Você aconselha um CTR maior que 4, né? 4 e pouco. É um CTR desejável, né? Mas o meu está em volta de 6, 8, a depender do serviço. Então, assim, aí tem gente que gasta muito dinheiro, né? E se achando. E se achando que está abalando, né? E sabe o que acontece quando você tem um CTR muito baixo? Teu clique passa a ser mais caro. Então, olha só, você tem um CTR 8 e teu colega otorrino da mesma cidade, que está se gabando para tudo mais, ele tem um CTR 2. Que o Google, CTR, só para explicar, click-through rate em inglês, mas significa o quê? A cada 100 vezes que o Google vai lá, se alguém digita assim, otorrino Fortaleza, vai aparecer o anúncio do Renato. A cada 100 vezes que aparece aquele anúncio, quantos cliques que esse anúncio tem? Então, ó, se eu tenho um CTR2, quer dizer, de cada 100 vezes que esse anúncio é exibido, 2 pessoas clicaram ali naquele anúncio. Se eu tenho um CTR8, quer dizer que 8 pessoas clicaram. Aí o Google ele pensa o seguinte, se o concorrente do Renato, o outro otorrino, tem um CTR muito baixo, quer dizer que o anúncio dele ou não foi bem escrito porque não chama a atenção das pessoas. Então, se não chama atenção, a pessoa bate o olho e fala, não, eu estou procurando otorrino, esse título aqui eu não quero. Ou ele não está comprando as palavras certas, porque a pessoa está digitando uma coisa, aparece o anúncio dele e fala, não é isso que eu não quero otorrino. E aí o que o Google pensa? Já que ninguém está clicando no anúncio dele, o CTR está tão baixo, ele tem dinheiro para gastar? Tem. Mas eu não quero ficar exibindo uma pessoa que as pessoas não clicam, porque o Google ganha quando as pessoas clicam. Logo, ele vai ter que pagar um pouquinho mais caro aqui. E esse mais caro pode ser, ele paga talvez o dobro do que você paga. E aí ele pode estar se exibindo, falando, não, mas eu gasto 5 mil reais por mês no Google Ads, enquanto você está gastando 2. Mas, na verdade, vocês têm o mesmo número de cliques. E a questão é, ele tem um CTR mais baixo.
Então, por isso que é interessante, você não precisa ser um expert, mas são pequenas coisas que fazem a diferença. Tá de olho no CTR. E olha só, você lembrou bem o que eu falei. 4,5%, 5%, 6%, vai depender de região, de palavra, de especialidade. São CTRs, assim, bons. Ótimos CTRs, estão ali 8, 10. Se você tiver um CTR de 15, então, tá muito bom. Então você acaba pagando menos no anúncio e tudo mais. As coisas fazem a diferença. E sabe o que eu ouvia muito, Renato? Eu peguei já muito AdWords de médico, igual eu te disse, que a agência fazia. E como o médico não queria colocar a mão na massa, deixa eles fazer. A única coisa intuitiva que ele pensava de vez em quando eu vou procurar otorrino aqui na minha região, vou procurar minha especialidade e vou ver se o anúncio aparece. Quando o anúncio não aparecia, ele falava, Vitor, minha agência não está fazendo da maneira correta, porque o anúncio não está aparecendo. Aí, ou então... Pode completar. Ou então, quando o próprio médico olha o Google Ads no consultório dele, ou seja, a geolocalização tende a aparecer o nome dele. Renato, aí o meu colega, mas o teu nome não está aparecendo aqui, ele está lá no Instagram. Ainda bem que não está aparecendo nem para ti, que não é para aparecer mesmo não. Exatamente. Né? Então assim, não tem, como não entende muito bem, então fica aquele viés de se a agência está fazendo um bom trabalho ou não, é quando meu nome aparece. Sendo que você tem uma verba todos os dias, que o Google nunca vai gastar mais que sua verba, logo seu anúncio não vai aparecer para todo mundo, porque ele vai otimizar e muito provavelmente sua verba pode ter acabado. Se ele notar que você está fazendo a mesma busca sempre, ele não vai mostrar o seu anúncio, sabe por quê? Porque ele já sabe que você não vai clicar. O algoritmo do Google é muito inteligente. E não é esse a maneira de se ver se a agência está fazendo um bom trabalho ou não, né? Não é nunca dessa maneira. E sim ver, para mim a maneira, não sei se você concorda, a métrica que todo mundo tinha que ficar de olho em AdWords era os termos que as pessoas estão pesquisando para cair no seu anúncio, que é o termos de pesquisa. Que isso você só vai ter depois que você tem um volume já, que você já investe um pouco. Se você entrar a cada 15 dias só para ver os termos que as pessoas estão pesquisando para entrar no seu anúncio, você já vai ver se você está fazendo um trabalho certo ou errado, ou se a sua agência está fazendo um trabalho certo ou errado. Por quê? Porque você é um otorrino em Fortaleza. Aí as pessoas estão procurando assim, remédio para curar nariz entupido. E aí você vê que elas estão buscando isso, teu anúncio está aparecendo, quer dizer, você não comprou as palavras certas, você não negativou as palavras certas. Ou seja, tem algumas técnicas que se você souber, você não precisa gastar R$1.000 por mês com a agência, você vai ter muito resultado em Google. E para mim o Google dá muito resultado. E até você falou de Instagram, que os pacientes chegam e falam a maioria de Instagram, mas sabe o que eu vejo? Isso a gente já conseguiu mapear. Tem muito paciente que ele entra vê no YouTube, vê no YouTube, Google, fica e aquela vai lembrança, porque hoje em dia, a primeira coisa, antes de eu agendar com o médico, eu vou ver se tem Instagram. E aí fica aquela, Instagram. Mas até que engana a gente, pensa que tá vindo tudo no Instagram, né? O paciente vê, eu lhe sigo no Instagram e tal, então acaba que, e é como eu te falei, o YouTube para mim está sendo importante por causa disso, né? Os pacientes vão até meu Instagram e acaba que se tornam pacientes, e aí eu posso estar pensando que tá tudo vindo do Instagram, né? Mas como eu tô falando, são vários canais que a gente faz, e aí a gente vai otimizando cada um. Ótimo. E aí esse paciente que chega no Google para você, geralmente ele tem uma diferença para esse que chega do Instagram? Ou eles são as mesmas demandas, é o mesmo comportamento? Não, geralmente Google é aquela demanda mais imediata, né? O paciente está procurando, ele quer agora um otorrino, né? Mais próximo, né? Já o Instagram a gente tem que bater papo com o paciente até ele se tornar verdadeiramente paciente de consultório, né? Google Ads é aquele paciente rápido. Você quer conquistar paciente, quer chamar pacientes para sua agenda, realmente o Google Ads a forma mais rápida hoje, né? Já o Instagram não. No Instagram você tem que se relacionar com o paciente vai ter que criar a confiança em você, e aí a partir de um certo tempo ele vai precisar, em algum momento ele vai precisar de otorrino, e aí vai lembrar de mim, né? Tem aquela história da top of mind, a primeira coisa que o paciente vem na cabeça quando se fala em otorrino. Então, eu quero estar lá na cabeça dessas pessoas, de tanto me verem no Instagram.
Exatamente, o top of mind, posicionamento e tudo mais. E falando um pouquinho de Instagram, qual tem sido o teu posicionamento lá? Você tem se posicionado em alguns serviços ou é aquele Instagram já mais genérico com tudo? Como é que você tem feito? Eu comecei fazendo um Instagram mais genérico, né? De certa forma ainda não está totalmente afunilado no que eu quero, mas eu estou voltado mais para a cirurgia nasal, né? Cirurgia endoscópica do nariz, né? Por quê? Eu fui vendo que é uma demanda que é muito grande, né? Muitos pacientes precisam por conta das rinossinusites, desvio de septo, enfim. E acaba que é o melhor retorno financeiro para mim também, né? São as cirurgias nasais, nasosinusais. Apesar de eu fazer cirurgia de ouvido, eu faço cirurgia de amígdala, garganta, laringe, né? Cílios, corda vocal, enfim, eu faço tudo. Eu não abandonei tudo, né? Eu gosto de falar de tudo, mas eu tô puxando a sardinha, vamos dizer assim, puxando um assunto para a questão de cirurgia nasal mesmo, né? E tá dando super certo, graças a Deus tá dando super certo. Mas você falou algo muito importante, que se for para focar, eu sempre sugiro que seja um serviço que tenha demanda. Então você vai sempre que tenha demanda, mas também que tenha lucratividade. Não adianta eu ter demanda, me matar de trabalhar. Não. Então, qual que é o melhor serviço para eu focar? Os melhores 3 para eu focar? Vejam aquele que você tem mais demanda e que tenha mais lucro. Aí depois você vai focar naquele que tem mais lucro, que são as apostas, né? Que não tem tanta demanda, mas pode ser uma cirurgia nova, pode ser uma técnica nova. Por exemplo, quando lançaram o MD Codes, ninguém conhecia. É uma aposta que você está fazendo, o preenchimento, ninguém conhecia. É uma aposta que você está fazendo no consultório, mas que tem uma... Isso. Aí o terceiro grupo, serviços que tem uma grande demanda, mas não tem tanta lucratividade. E por fim, você deixa por último, e se possível, você nunca fala serviço que não tem demanda, que não tem lucratividade, nem fala sobre isso. Maravilha. E mesma coisa no Google Ads, né? No Google Ads eu tô focando nos serviços que me dão maior retorno, né? Que é justamente as cirurgias nasais, enfim, sinusite, rinite e desvio de septo, são tumores nasais, enfim. E aí são as cirurgias que mais são o meu foco maior hoje do marketing está sendo esse, né? E acaba que a gente conquista pacientes de todas as áreas, né? A otologia de ouvido, acaba que aparece pacientes por quê? Porque eles criam uma confiança na gente, né? Que mesmo a gente não sendo, vamos dizer assim, a gente não falando muito sobre aquele assunto, eles ainda eles continuam confiando na gente independente, entendeu? Muito bom. E aí você falou para mim alguns que você foca ali no Google Ads. Você tem ali a tua campanha institucional, que é aquela que a gente conversou. Não, a institucional eu dei uma pausa. Por quê? Porque o meu orgânico já está muito bom. Sim, você não quer canibalizar o negócio. Não, porque pareceu o Renato que aparece tudo de mim lá. Quando... A institucional é quando você digita o nome, não é isso? Isso. Quando é o seu. Quando digita o meu nome, pronto. Quando digito meu nome lá, aparece tudo. Então, assim, eu não vou gastar, vamos dizer assim, investir nisso. Se você digitar seu nome no Google Ads, no Google, né, e não aparecer nada a respeito seu, vale a pena investir, certo? Agora, eu vi que no meu caso, eu já fiz e não vi resultado. Ótimo. Então, eu foco mais na especialidade. Quantos por cento, né? Você sabe? Da verba que fica ali na especialidade? Nossa, maior. Vamos dizer assim, uns 60%, 70%. Mais ou menos isso. Eu recomendo entre 40% e 60%. Né? Por quê? Porque também, como eu filtrei muito os outros serviços, fazendo aquelas palavrinhas ampla modificada, colocando um sinalzinho do mais, então deu uma enxugada boa. Vamos dizer assim, deu uma filtrada. Então, só aparece o meu nome naqueles pacientes que realmente querem, a minha intenção é essa, que querem realmente o meu serviço de cirurgia, certo? E não ficar aparecendo cirurgia, qual o valor, cirurgia de graça, enfim. SUS, algum outro plano, se bem que não sei no teu caso, mas no teu o plano de saúde não é tão mal visto assim, né? Porque ainda não. A gente, o otorrino, eu, de certa forma, a gente tem uma cooperativa aqui, na verdade, que é a Cooperativa de Otorrino do Estado de Ceará. Essa cooperativa é referência no Brasil, né? Porque poucos estados têm essa cooperativa.
e acaba que os planos pagam relativamente bem, principalmente as cirurgias, né? Consultas nem tanto, mas cirurgias pagam bem. Então, de certa forma, o meu foco não é pacientes particulares. Claro que a gente aumenta, tem um volume de pacientes particulares, mas não é o foco principal, né? O foco principal é paciente cirúrgico, plano, enfim. Entendeu? Muito bom. E olha só, você falou, a gente estava falando de institucional e o porquê que isso é importante fazer esse exercício que você falou, que é começar a digitar, fazer algumas pesquisas sobre o seu nome. E que eu sempre falo, é interessante ter a campanha institucional, por quê? Por mais que você fale para mim, Vitor, eu digito meu nome e encontro algumas coisas. Então eu digitei lá, Dr. Vitor Jaci, ou vamos supor que o seu nome seja doutora Rosa Diniz. Você digita lá Rosa Diniz, você encontra algumas coisas. Só que você encontra um site de 10 anos quando você atendia numa clínica, que está lá o telefone daquela clínica que você não atende mais, ou você encontra um site da Jus Brasil, ou a pessoa vai encontrar um Reclame Aqui, ou vai encontrar um Facebook antigo. Ou seja, ela não vai virar um paciente, porque ela não tem uma informação ali de um contato prévio, você não consegue converter em nada mais. Então a campanha institucional, que seria a primeira, simplesmente quando alguém te procurar, você vai ter ali um anúncio que vai levar ele já para o seu site com todas as informações e tudo mais. Só que o Renato falou que isso ele já tem, porque ele já fez um trabalho que a gente chama de SEO, né, que é orgânico, para estar nas primeiras posições com os sites já todos atualizados. Google Meu Negócio também, tem o Google Meu Negócio que já aparece. Exatamente, que já está atualizado, então você já consegue ter esse volume. Aí nós vamos para a segunda estrutura de campanha, que é a especialidade, que é toda vez que alguém procurar a sua especialidade na sua cidade, você vai ser encontrado. Como? Pagando no Google, que é o pulo do gato. São pessoas que querem já o seu serviço, elas já estão batendo ali na porta do seu consultório. E aí, a maneira como você também compra essas palavras é importante para depois a gente passar para os serviços, né? E aí você falou para mim que 60%, 70% vai na especialidade e o restante você dilui no serviço. Até porque se você comprou, igual você disse, é um produto. Não, mas não é porque eu escolho, tá, Vitor, né? É por causa do volume da procura. Do volume, exatamente. Se você comprou da maneira correta, igual a gente ensina, não vai ter tanto volume para um serviço específico, só que aquele volume que tiver, você vai conseguir garantir. Você vai conseguir garantir. Isso. E aí, se você fizer da maneira correta, igual o Renato disse, gasta R$2.000 por mês nesse tipo de trabalho. Gente, R$2.000, mas se eu consigo no fim do mês ter um lucro se eu 10, conseguir 20, uma cirurgia, 40, se eu conseguir uma cirurgia, já pagou uma cirurgia, já pagou o investimento. Então vale muito a pena. Muito bom. E vamos falar um pouquinho agora sobre carreira médica. O que você tem visto ultimamente, até porque eu sei que você tem muito contato aí com o pessoal, você está sempre ligado. O que você tem visto? Tem muita gente que está chorando as pitangas, né, com crise. Com razão, igual você disse, teve um lockdown aí na sua cidade, 3 meses ali sem consultório praticamente, ainda mais com especialidade, que é procedimentos e tudo mais, cirurgias, é muito complicada. Mas o que você tem visto de mercado da medicina? Assim, aqui no Ceará, principalmente, o estado todo, né? O número de faculdades que abriram, de certa forma, foi muito alto, né? E aí acaba que o volume de novos médicos entrando no mercado está muito grande, né? É tanto que tem filas para entrar na UPA. Tem filas aqui para entrar na UPA de clínica. E aí o que é que vai acontecer no final das contas, né? Os valores dos plantões vão tender a diminuir. Oferta e procura, né? Então, o que eu aconselho a colegas meus, primos que estão se formando agora, rapaz, demora mais um pouquinho, estude mais para a residência, se especialize, não tenha pressa de ganhar dinheiro, porque logo não, já está bastante difícil de conseguir. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu terminei minha faculdade em 2012, 2013, eu cheguei aqui, eu fui trabalhar, fui para a UPA e fui para o PSF, aquele programa Mais Médicos na época. E aí, aqui em Fortaleza, eu não consegui. Tive que ir para a região metropolitana, que ainda há uma carência. Nos interiores aqui, para quem quer ir para o interior, tem demanda, certo? Agora, muita gente quer ficar aqui na capital, né? Enfim, mas a gente vê que a gente vai pelos colegas comentando que está cada vez mais difícil, não é assim? Né? Certo, então tua dica seria se especializar
e fazer demorar até um residência. pouco mais, residência, Isso, super exatamente. especializado. Não tem outra, não tem outra saída. A tendência é essa. E ao sair da residência, fazer o investimento em marketing, estudar marketing, né? Para quem está saindo da residência, todos os meus colegas de Natal, lá em São Paulo, ó, cara, já vai fazendo o teu marketing. A minha esposa agora está no último mês de residência É só em quê? e é a dermatologista. E eu já tô com inveja dela, porque ela já vai pegar tudo feitinho, ó. Já vai estar de mão aqui, ó. Ah, você vai trabalhar para ela, então? Vou com todas as forças. Aliás, ela já tá fazendo um marketing bacana no Instagram, né? Mas a minha mão tá coçando aqui já pra fazer o trabalho dela. E ela gosta, ela tá gostando também. Ela tá assistindo aqui, ó. E aí acaba que é isso. Eu disse a ela, assiste, né? A gente tem que estudar marketing, você tem que estudar marketing, né? Eu vou te ajudar. E aí ela acabou que gostou, tá gostando de fazer essas mídias sociais, né? Ela transformou o Instagram dela em profissional e tudo mais. Então, assim, tem que se dedicar a fazer por você. Você tem que ter, tem que ter uma noção boa. Ah, eu não quero fazer isso, eu não quero aprender, é muito chato, mas tenha pelo menos a noção para não entregar tudo a uma pessoa, a um responsável. Certo. E você falou para mim, você não falou assim, ó, invista em marketing, você falou estude marketing. Qual que é a Estou de grande marketing. diferença entre essas duas sentenças, na sua opinião? Assim, investir em marketing estão juntos, né? Estudar em marketing, estudar e investir estão juntos. Mas por que estudar? Porque é um processo contínuo, que nem estudar medicina, né? Você não vai aprender Google Ads, pronto. Aprendi Google Ads, vou-se embora. Não. Você tem que ficar ali alimentando e otimizando, entendeu? Mesma coisa no Instagram. Vai que o Instagram acaba. E aí? Tem que estudar outra coisa, né? Apareceu esse tal do TikTok, né? Essa nova mídia. Não consegui, como é que eu digo, ter a criatividade para usar o TikTok ainda. Mas o Reels eu já comecei a provar ali e é bastante resultado, né? Enfim. Muito bom. Mas é isso. E aí, nessa questão de estudar para compreender, você já consegue ter uma noção de conceitos mais atemporais de marketing, que seria mais comportamentais, do que as pessoas gostam de ver, como você deveria se portar e tudo mais, que é mais fugindo dessa questão tecnológica e mais uma questão estudiosa, comportamental, que é o que eu acho que faz a diferença a longo prazo. Você já consegue ter uma noção de algumas coisas assim? Sim, a gente vai pegando com o tempo o que é mais importante e o que não é, né? E vai vendo as dores dos pacientes. A gente vai vendo, olha, às vezes sem querer você, né? As dores, o que é que vai fazer o paciente lhe procurar, né? Então, o que é que eu vejo? O que é que eu foco mais? Nas redes sociais, principalmente, né? As queixas mais comuns, né? E afeta o psicológico da pessoa, né? Eu vejo muito, quando nós médicos descrevemos o que o paciente está sentindo, parece que acende uma luz na cabeça do paciente, e aí ele foca, esse cara que eu quero, é esse cara que eu vou me consultar. Então, assim, a gente tem que tentar ver o que é que está passando na cabeça da pessoa, a dor, que eu digo, né? A ponto de chamar a atenção dela, né? Então, assim, eu tento sempre focar nisso, né? Agora, tem vários gatilhos aí que a gente está aprendendo, que vai aprendendo com o tempo, porque hoje tudo é uma guerra para aparecer, né, Vitor? É uma guerra de A guerra quem pela quer atenção. aparecer. A guerra pela atenção, exatamente, isso que eu quis dizer. A guerra pela atenção. Então a gente tem que estar cada vez mais pensando o que é que as pessoas querem ver, tá? E aí focar justamente nessas dores pontuais dos pacientes, né? Como eu falei, sinusite, eu tô meu nariz entope só à noite. É um foco que eu sempre faço, é isso.
Doutor, eu acordo, parece que eu nem dormi. Quando eu falo isso, o que tem de gente vindo falar comigo, doutor, parece que eu passei a noite foi de plantão, né, acordado. Ou seja, a má qualidade de sono, paciente com apneia, enfim. Então, é essas dores que eu tento focar o psicológico das pessoas, né? Muito bom. E Renato, não sei se você se lembra, essa questão de descrever a dor e tudo mais, esse é um conceito que eu inventei há uns 4 anos, que eu falei ali no Médico Celebridade, não sei se você lembra o nome dele, narrativa da dor. Narrativa da dor. Que a narrativa da dor, na minha visão, é uma das maneiras mais que você mais consegue se conectar, inclusive dentro do consultório, para você vender uma cirurgia e tudo mais, é aplicando a narrativa da dor. E um segundo ponto que você falou aí que eu acho importantíssimo, que é um detalhe, e que esse detalhe você pode ter certeza faz diferença, que é, você falou, na mídia social não é falar sobre o que eu quero, é falar sobre aquilo que as pessoas querem ouvir. E a maioria não se atenta a isso. A maioria não se atenta. E não se atenta a um detalhe que parece óbvio, mas não se atenta. Eu quero ter um paciente disso, eu quero que ele feche assim, assim, assim. Não, a mídia social é para você, ele é o dono. Você só é um meio, mas o dono da sua mídia social é quem te segue. Então, alimente ela, dê voz a ela, que tudo vai acontecer. Eu acho que isso é muito importante. E aí, com o tempo, a gente vai otimizando, vai vendo o que é que os pacientes mais se queixam, né? Por exemplo, toda semana, toda terça, é o que eu coloco, o Pergunte ao Otorrino, né? Eu deixo a caixinha aberta, tema livre. E a gente vê que toda semana vai se repetindo os assuntos, as mesmas dúvidas. Por quê? Porque vai chegando novos seguidores, né? E acaba que eu já deixo alguns vídeos gravados, já tem os vídeos do GTV e tudo mais, porque os assuntos se repetem. E aí, a gente vai com o tempo vendo que os pacientes sofrem daquela dor, daquela determinada, e aí você tem que focar nisso, né? Que é o que o paciente sente. Muito bom. E Renato, me fala, a gente está aqui já mais uns 2, 3 minutos, fala o seguinte, valeu a pena? O que você aprendeu com o Médico Celebridade? Foi um bom investimento? Como é que ele foi aí para sua carreira? Eu costumo dizer que o Médico Celebridade foi uma chave que virou assim na cabeça, né? Não só o Médico Celebridade, um Insta Médico que eu já tinha feito antes, né? Porque o meu foco era só o Insta Médico, né? Eu sabia que o Google Ads era importante, mas eu não sabia mexer. Eu sabia que site era importante, mas eu não sabia como é que qual a melhor forma de fazer. Enfim. E aí, foi com o curso Médico Celebridade, junta tudo, né? É muita informação, é muita coisa. A gente não vai conseguir fazer tudo, a gente vai ter que escolher aquilo que se adapta e aquilo que a sua especialidade, né, pede, certo? Mas assim, valeu muito a pena, porque a gente aprende, o curso fica com a gente assiste quantas vezes quiser. Já assisti umas aulas de Google Ads lá umas 3 vezes, vou ter que assistir a 4ª, porque sempre quando eu faço uma campanha, para otimizar, eu assisto a aula. Porque sempre tem uma coisa que passa batido, né? Sempre tem alguma coisa que passa batido. Então, assim, vale muito a pena. Eu já tá no gancho aqui para a doutora Cici assistir também, viu? Igual você disse, né? Não é só contratar, assistir. E Renato, olha só, você falou que valeu a pena, o que vale a pena para mim, eu ouvi que daqui a 1 ano e meio você está conseguindo conquistar seus objetivos, que está conseguindo ter agenda, fechar suas cirurgias. E trabalhando para mim. E trabalhando para você, então isso paga. Só que eu fico feliz, não é simplesmente por conta que as coisas estão dando certo para você, mas porque é você, porque você é uma pessoa que sempre pergunta, que coloca a mão na massa, que é curioso, é estudioso. Você tem tudo para dar certo. Tem que ser curioso. Espero tem que ter curiosidade. Seja assim, ó. E muito obrigado pelo voltar seu tempo, agora. Tá? Valeu. Muito valeu. Obrigado. Eu agradeço o convite, a confiança, tá bom? Abraço a todos. Abraço, muito sucesso para você e para a Cici.